gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Sueli Leite Viana Vandal, sou advogada, especialista em direito político e eleitoral e vou trazer um pouco para vocês sobre calendário eleitoral. O que é o calendário eleitoral? Pois bem, no período eleitoral, no ano eleitoral, a gente tem um calendário emitido pela Justiça Eleitoral que traz todas as datas importantes para o processo eleitoral. E aqui, quando eu falo de processo eleitoral, eu não estou dizendo de processo judicial, mas do processo eleitoral como um todo, né? Desde o começo do ano, desde 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, a gente tem aí um calendário que prevê várias datas que são importantes para esse processo eleitoral. Então, onde que vocês podem encontrar esse calendário eleitoral? Conseguem baixar em PDF esse arquivo no site da Justiça Eleitoral para poder acompanhar durante um ano inteiro esse calendário, todas as datas que são de grande relevância para o período eleitoral e todo o ano eleitoral. Pois bem, quem deve ficar atento a esse calendário eleitoral? Todas as pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com o processo eleitoral devem ficar atento ao calendário eleitoral. Então, seja você candidato, seja você um assessor de campanha, seja você um advogado eleitoralista que vai acompanhar ou assessorar uma campanha, as pessoas que estão envolvidas de certa forma com o processo eleitoral vão acompanhar esse calendário. Também ele é de grande relevância, principalmente para a mídia que posta, que divulga, que faz com que as pessoas fiquem sabendo dessas datas e eles também se informam por meio deste calendário eleitoral. Então, quando você assiste ali um jornal que está falando que se encerra o prazo para as pessoas fazerem ou tirarem o seu título eleitoral, esse jornalismo, ele esteve atento ao calendário eleitoral e viu que essa data estava prevista lá. Além disso, qual é a importância que esse calendário eleitoral tem para as eleições? Pois bem, quando a gente pensa que as eleições elas têm uma relevância nacional, seja elas uma eleição nacional ou uma eleição municipal, todo o processo eleitoral ele deve ser de acordo e uniformizado, né, no Brasil inteiro. Então, quando nós temos eleições municipais, que cada município vai ter uma eleição e vai ter um processo eleitoral próprio, ele deve seguir as regras que estão previstas na legislação. E a legislação prevê que tenhamos um calendário eleitoral para que essas eleições municipais sigam o mesmo calendário e tenham uma uniformidade na aplicação da legislação e no segmento das datas eleitorais. Então, esse calendário eleitoral ele tem uma grande importância, por isso a gente aguarda com uma certa ansiedade a divulgação desse calendário, porque nós vamos pautar todo o nosso trabalho em cima deste calendário eleitoral. E a gente tem aqui, então, quais são as principais datas que estão previstas nesse calendário eleitoral para que vocês já fiquem atentos durante o ano que pode acontecer e quais as datas vocês devem estar prestando muita atenção para não perder os prazos, né? Pois bem, o primeiro prazo de grande importância que está previsto no calendário eleitoral, e é independente se nós já temos um calendário divulgado ou não, nós já sabemos dessa data, é em relação ao a necessidade de registro de pesquisa eleitoral que começou a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, no dia 1º de janeiro do ano eleitoral, a partir dessa data, todas as pessoas ou todas as empresas ou os veículos de comunicação que forem divulgar pesquisas eleitorais precisam registrar as pesquisas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação da pesquisa. Então, essa é uma data muito importante e ela já está em vigência, né? Então, quando vocês forem assistir um jornal que está divulgando uma pesquisa eleitoral, ela deve estar registrada no site da Justiça Eleitoral, na Justiça Eleitoral. Uma outra data muito importante é a janela partidária. Isso aqui serve muito para os pré-candidatos e os partidos, pessoas que querem trocar de partido para concorrer nas eleições de 2024. A janela partidária, ela ocorre entre os dias 7 de março ao dia 5 de abril. Então, fiquem atentos a essa data, que ela é muito importante. Um outro prazo muito importante é o prazo para transferência ou fixação de domicílio. Também está previsto no calendário eleitoral. Eu vou trazer ao longo do ano essas datas especificadas, o calendário, explicando mais o que é cada coisa. Então fiquem atentos aqui no canal que vocês vão acompanhar o que cada data dessa tem a ver com a eleição e o que realmente isso significa.
Uma outra data muito importante que também está prevista no calendário eleitoral são das convenções partidárias. As convenções partidárias, elas ocorrem entre os dias 20 de julho ao dia 5 de agosto. Uma outra data super importante é o prazo para registro de candidaturas, que vai até o dia 15 de agosto, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições. Também a gente tem uma outra data de grande relevância e aqui as pessoas em geral ficam sabendo e conseguem notar que isso realmente acontece, que é a data que começa a propaganda eleitoral, que é o dia 16 de agosto. Então, o prazo de registro de requerimento de registro de candidatura vai até o dia 15 de agosto e o prazo que começa a propaganda eleitoral é no dia 16 de agosto do ano da eleição. Uma outra data muito importante é quando começa a propaganda eleitoral de rádio e televisão gratuita na televisão e no rádio, que é no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro, que é para a propaganda eleitoral do rádio e da televisão para o primeiro turno das eleições. E a outra data muito importante, que é a data efetiva das eleições, que também consta no calendário eleitoral. E essa data nós temos a previsão dela, que inclusive é constitucional, primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro para o segundo turno, e que neste ano as eleições do primeiro turno ocorrerão no dia 6 de outubro e o segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro para cidades que tiverem segundo turno. E mais pra frente eu explico sobre isso, onde tem segundo turno, onde não tem segundo turno, para que vocês consigam entender melhor. Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre calendário eleitoral, um panorama do que é o calendário eleitoral, as principais datas, e ao longo do ano a gente vai trazendo novos vídeos. Fiquem atentos para vocês conseguirem acompanhar e terem uma noção do que é realmente esse calendário eleitoral, porque são muitas outras datas que estão previstas neste calendário que são relevantes para as eleições. Se você não curtiu ainda, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal se você não é um inscrito ainda, para não perder os próximos conteúdos, e até mais.